Hoje nós vamos falar sobre batismo com o Espírito Santo. O que é batismo com o Espírito Santo? O que significa uma pessoa ser batizada com o Espírito Santo? A pessoa, ela recebe poder. É algo a mais, vamos dizer assim. É algo a mais que o crente vai receber para permanecer, passando pelas dificuldades, passando pelas lutas, evangelizando, porque a igreja tem que evangelizar. Nós temos que falar de Jesus, não perde tempo com outra coisa. Nós não estamos aqui para bater boca, nada disso. Nós temos que evangelizar. Você já evangelizou alguém essa semana? Só você pensar aí. Já evangelizou? Pastora, como assim evangelizar? Já falou de Jesus para alguém? Eu tenho certeza que você falou com um monte de gente essa semana já. A pergunta é, você como igreja, você já evangelizou? É isso que a gente tem que pensar. Que às vezes a gente gasta tempo com conversa que não tem nada a ver com a gente. Coisas que nós precisamos entender sobre a obra, a igreja. O Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, ele me dá poder para quê? Para convencer as pessoas. Não. Não, gente. Vamos aprender isso aqui. O poder que nós recebemos é o poder de entender e transmitir corretamente, no momento certo. É isso, esse é o poder. Não é poder de convencimento. Não é. Você pode até plantar bananeira se você quiser, mas você não vai convencer ninguém a aceitar Jesus. Não é isso, gente. O Espírito Santo, aquele que habita em você, ele só habita em você porque ele te convenceu que Jesus morreu para te salvar. Então, a gente consegue assim compreender que o nosso trabalho é falar para as pessoas. A notícia qual é? Jesus Cristo morreu e ressuscitou por você. Se você entender isso, se você aceitar, você vai viver eternamente. Isso é evangelismo. Esse é o poder. Talvez você não consiga falar disso para ninguém. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa ser batizado com o Espírito Santo. É no meio daquela conversa fiada. É quando alguém vem com a conversa fiada para o seu lado, você já, assim, já taca Jesus, para glória. O que você precisa? Jesus. É quando a pessoa vem com brincadeira para o teu lado. Quando as pessoas vêm falar fofoca para você, o que é que você tem que fazer? Jesus. A maioria das pessoas vão zombar de você, vão dar as costas para você. Sabe o que você tem que fazer? Larga para lá. Pronto, você já fez o seu papel. Nosso papel não é convencer ninguém. E eu tenho falado isso. Quando a gente gasta nossa energia tentando convencer alguém, a gente perde a oportunidade de anunciar o evangelho para outra pessoa. O que é que você precisa? Quanto mais pessoas você puder falar de Jesus, fale. Fale. É só isso que você tem que fazer. Por isso você precisa conhecer Jesus. Como que você vai apresentar alguém que você não conhece? Qual é o tempo que a igreja deve ter aqui na Terra? Tempo de se encher do Espírito Santo, conhecer mais Jesus, aprender mais de Jesus, e tempo de ensinar de Jesus. É só isso que nós temos que fazer aqui, gente. Sustento, o Senhor nos dá. Livramento, o Senhor nos dá. Companhia, o Senhor nos dá. Fala para o seu irmão, você nunca está só, irmão. O Espírito Santo de Deus está sempre com você. Você não precisa ficar mendigando, não. Gente, em nome de Jesus, você precisa falar de Jesus. Na escola, no trabalho, na vizinhança, no meio da parentela, fale de Jesus. É isso que você tem que fazer. Sem querer convencer. Você fala de Jesus para a prima e depois vai orar pela prima lá no secreto, porque é no secreto que papai te responde. Senhor, tem misericórdia, dá o livramento, dá mais uma chance. Porque tem muita gente que vai morrer sem Jesus, vai morrer sem salvação. Por isso que nós, como igreja, nós precisamos ter pressa. Quanto mais você puder falar de Jesus, fale de Jesus. E depois... não tenta convencer a pessoa, não. Não, volta, vá para o teu secreto, vá para o teu quarto. Então, durante a semana, ore por essa pessoa. Peça para que o Senhor tenha misericórdia. Deus disse que ia destruir Sodoma e Gomorra. Aí o Abraão fez o quê? Intercedeu por Ló, porque Deus ia sim destruir aquela cidade. E aí o que aconteceu? Deus enviou o anjo lá para tirar o Ló da onde ele estava. E Sodoma e Gomorra foram destruídas. Se a pessoa está te dando alguma oportunidade, pregue o evangelho. Prega e ora. E creia no poder da intercessão. Deus, então, contou para quem que ia destruir Sodoma? Contou para Abraão. Abraão tinha intimidade
com Deus. Assim que deve ser a igreja, eu e você. Deus contou para Abraão e Abraão, então, intercedeu por. Se Deus está colocando pessoas na sua vida, te dando oportunidade para você pregar o evangelho, faça isso. Antes que Deus exerça o juízo, ele envia a igreja, para que aquela pessoa ela tenha a oportunidade de se arrepender. Jesus morreu por todo mundo. Todos terão a oportunidade de arrependimento. As pessoas acham que o que elas têm, o dinheiro, a posição, coloca elas em lugares mais altos que nós. Tem gente aqui que acha que é melhor que você. Digo aqui neste mundo. Tem gente que acha que você fala besteira. Tem gente que acha que você não sabe nada. Que zomba de você, da sua fé. Mas você precisa resistir. Você precisa de poder. Batismo com o Espírito Santo. Amém?